Saber, entender, compreender, conhecer, descobrir. Ouvir. Bandeirantes acontece. Talvez hoje a Câmara vote finalmente a PEC dos precatórios. Pelo menos a primeira votação, como é PEC, como é proposta de emenda à Constituição, são necessárias 2 votações e em cada uma a aprovação de pelo menos 308 deputados à proposta que modifica o texto constitucional. E depois, se aprovada na Câmara, em 2 votações, vai para o Senado. E aí também, óbvio, 2 votações no Senado e a necessidade de 49 votos favoráveis, porque é uma proposta de emenda à Constituição. Para efeito de comparação, o nome indicado para o Supremo Tribunal Federal precisa de 41 votos no Senado. Aí, claro, só o Senado vota, né? Só o Senado se manifesta sobre um nome indicado para o Supremo, porque o Senado representa os estados. Então cabe a ele dizer sim ou não ao nome indicado pelo presidente. Mas são 41 votos. Uma PEC precisa de 49 votos. E talvez seja mais difícil conseguir os 49 no Senado do que os 308 na Câmara. É claro que essas votações muitas vezes surpreendem, né? Você espera um placar apertado e de repente vem uma folga, uma lavada. Ou você espera uma lavada e vem uma derrota. Ou vem uma aprovação apertada. Não se sabe. Exatamente porque não basta, e isso acontece frequentemente, não basta que façam pesquisas, levantamentos. Deputado, como é que o senhor vai votar? Então os jornais, por exemplo, rádios, as TVs, né, fazem esses levantamentos. Alguns institutos também fazem, o próprio governo faz ali informalmente, porque interessa para ele o resultado da votação. A oposição faz, todo mundo faz uma enquete. E aí o sujeito fala, não, eu acho que eu vou aprovar, ou então, não, eu acho que eu vou votar contra. É certeza que vai acontecer o que ele está dizendo que vai acontecer? Não, não é. Não é nenhuma certeza, simplesmente porque tem negociação no meio. E aí está o grande problema dessa PEC. Porque estão negociando dinheiro. E quando a negociação envolve grana, é claro que ninguém pode cravar o resultado, né? Alguém insatisfeito com a liberação de emendas, alguém irritado com a não liberação e tudo muda. Mas não é só isso, não é só liberação de emenda. Quando grupos parlamentares, alguns grupos percebem que um assunto é vital para o presidente da República, para o governo, o preço sobe. E aí, mas podiam melhorar aí o valor a que tem o direito naquelas emendas do relator, né? E as emendas convencionais, aquelas de bancadas e de partidos, elas são impositivas. Mesmo assim, é possível atrasar a liberação, né? O governo não está desarmado, inerme diante dessa possibilidade, né? Ele está também com a sua capacidade de barganhar, que reside mesmo em emendas impositivas, ou seja, obrigatórias, ele tem de liberar. Ele não libera exatamente quando o deputado quer. Depende muito. Pode liberar mais rapidamente, pode liberar menos, pode liberar tardiamente, dependendo de como o sujeito se comporta nas votações. Agora, essa PEC é tão importante para o governo e para o Arthur Lira, que o Arthur Lira resolveu mandar um recado
aos deputados. Aliás, um recado assim, isso demonstra claramente o primarismo que é normal, é cotidiano na Câmara dos Deputados e também no Senado. Ele ameaçou cortar salário de parlamentar que faltar à sessão de hoje. Deve começar às 6 da tarde, hein? Porque na semana passada nós tivemos a volta das sessões presenciais, não é? Antes você tinha reuniões presenciais e, inclusive, no caso do Senado, todo mundo acompanhou a CPI presencial e tal. Mas a volta do plenário presencial não foi lá muito empolgante. Muitos deputados resolveram adiar um pouquinho mais. Acostumados já, né? Trabalhando à distância. Pô, que chatice, ter que ir lá, colocar terno. E tem uns que não conseguem nem assento, né? Quando tá lotado lá, o sujeito fica em pé. Aí ele sai, vai tomar um cafezinho. Não se preocupe, você paga. Não fique preocupado com o bolso do deputado. Você paga pelo cafezinho que ele vai tomar. E o certo é que o Lira olhou ao redor e falou: isso aqui não vai passar. Mesmo havendo quórum, não vai passar. Porque era um quórum apertado demais. E é preciso ter, se não a totalidade, quase isso, para você ter um pouco mais de folga quando você acha que tem mais votos. Só que no caso não é ter mais votos. É preciso ter pelo menos 308 votos. De 513 possíveis. E aí, o Lira falou o quê? Ele percebendo essa preguiça, porque segunda, claro, não foram lá. Véspera de feriado. E deveriam ir, né? Deveriam ir, trabalhar. Folga na terça. Folga na terça, tá bom. Volta na quarta. Não, que isso. Feriado na terça, em condições normais, semana passada não era uma condição normal, eles já começam a vazar de Brasília na quinta-feira. Já somem na braquiária na quinta-feira para voltar na quarta seguinte. Mas o Lira, apesar de... Bom, quarta-feira a maioria absoluta deve estar de volta. Talvez tenhamos aqui 500, 490, preciso de 308. Mas ele, percebendo a preguiça dos colegas, uma certa indisposição para o batente, falou assim: vou cortar o salário. Isso revela também o quê? Que o presidente da Câmara só não faz isso mais vezes porque não quer. Porque é impressionante como tem deputado gazeteiro que quase não aparece lá. E recebe o salário integral. Não falta uma moeda de 5 centavos no salário do deputado. E ele não foi lá os dias necessários para fazer o seu trabalho. Vem com aquela cascata: não, trabalho de deputado não é só no plenário, não é só no prédio da Câmara, é preciso visitar as cidades, as regiões. Balela. Então, conversa mole. Então, o presidente da Câmara, ele tem muito poder, como do Senado. Só que, claro, ele também é eleito. Ele não está lá como alguém que herdou o trono. Ele tem de agradar a maioria. E aí, ele também não pega pesado. A não ser nesses casos extremos. E aí o Lira resolveu pegar pesado. Ameaçou não pagar o dia. Cortar o dia no pagamento dos que não aparecerem por lá hoje. Líderes
vê em dificuldade para angariar o apoio necessário à aprovação do projeto. Mas ninguém sabe. A ideia é que o congelamento das dívidas da União ou de parte dos precatórios abram espaço para o programa social que vai substituir o Bolsa Família, o Auxílio Brasil, que prevê depósitos de R$ 400 até dezembro de 2022. São muitos os problemas. Percebamos que não é um projeto de lei, não é medida provisória, é uma proposta de emenda à Constituição. Esse é o primeiro ponto. E por que esse era o único caminho possível? Por mexer com o teto de gastos. O teto de gastos, já falamos isso aqui 400 vezes, ele terá em algum momento de passar por uma ampla revisão. Ou até ser removido da Constituição. Do jeito que está, não dá. Mas não é essa mudança de agora, é só uma mudança circunstancial, né? Para que haja dinheiro para fazer um pagamento específico em um ano específico. E há, claro, inclusive essa mudança de, em vez de julho a junho do ano seguinte, então julho 2020, junho 2021, que é o período em que é considerada a inflação para reajustar o teto de gastos no ano seguinte, o governo defende, e um bom grupo de parlamentares, que seja de janeiro a dezembro do mesmo ano. Agora, você não tem nenhuma garantia de que em 2022, por exemplo, ou em 2023, que janeiro a dezembro será mais propício do que julho de um ano a junho do outro. Eles estão considerando apenas agora. Agora. A mudança interessa por quê? Porque a inflação no segundo semestre está alta. E se você reajusta o teto pela inflação, quanto mais alta a inflação, é óbvio, maior será o reajuste do teto. Isso não significa que o mesmo fenômeno ocorrerá no ano que vem, no segundo semestre de 2022. Tomara que não, né? Ou seja, que a inflação continue subindo. Tomara que não. Ou que ocorrerá a mesma coisa em 2023. Então é um arranjo olhando apenas para 2022. Então essa não é a mudança que o teto de gastos precisa. O teto de gastos deve ser debatido como conceito. É preciso olhar para inúmeros países que não se engessam com isso e que também têm problemas de contas públicas. E levam a vida com mais flexibilidade. Do jeito que está, com reajuste pela inflação, seja de janeiro a dezembro, seja de julho de um ano a junho do outro, é aritmético. Chegará o momento em que a administração ficará paralisada. Nos Estados Unidos, ocorre isso. Ou seja, a paralisação por quê? Porque o jogo de forças entre democratas e republicanos muitas vezes leva a um impasse sobre o orçamento. Não aprovado o orçamento, o governo tem de paralisar serviços. Não tem nada a ver com teto. Não entendo por que usa essa comparação. Não tem nada a ver com teto. Simplesmente o orçamento não está aprovado, você não pode gastar seu orçamento,
você paralisa serviços. É simples. Mas aqui há o risco de uma paralisação que não será resolvida por um acordo político, como no caso dos Estados Unidos. Agora republicanos e democratas se entenderam, a pressão dos funcionários públicos que estão sem receber, a população está reclamando porque o Parque Nacional está fechado, e aí eles falam, bom, precisamos acertar aqui porque vai sobrar pra gente na eleição. E aí eles entram em acordo. Aqui não. Há o risco de uma paralisação que não será resolvida por um simples acordo de partidos, um acordo no Congresso. Será um impedimento aritmético. Faltará recurso para pagamentos do cotidiano. E é isso que paralisa uma administração. Você não consegue pagar simplesmente o óleo para a máquina continuar girando, continuar rodando. Então, o teto de gastos tem de ser mudado. Tem sempre aquele papinho, porque ninguém pode gastar mais do que arrecada. Exato, esse é o ponto. O Ronald na casa dele, a Ana Luísa Bessa na casa dela, cada um dos nossos ouvintes, espectadores, não ajusta os seus gastos conforme a inflação passada de determinado período. Simplesmente olha os preços atuais e aquilo que tem no bolso, ou seja, o quanto a própria renda aumentou ou diminuiu em termos reais, ou seja, em poder aquisitivo. Não é nem em termos nominais. Às vezes você está ganhando a mesma coisa, mas o que você ganha hoje vale menos do que a mesma grana 4 meses antes, 6 meses antes. Com o mesmo dinheiro, você não compra hoje o que você comprava há 6 meses. Então você tem que ajustar. Você vai gastar menos. Porque há as contas inadiáveis. A eletricidade, a água, né? A taxa de esgoto, comida, transporte, seja carro, ônibus, metrô, o que for. Aquele gasto que é inevitável. Mas você vai diminuir outras coisas porque o que você ganha está comprando menos. Governo não. A margem para gastar mais ou menos depende da inflação de determinado período passado. Hoje, julho de um ano a junho do outro, para o ano seguinte. Talvez com essa mudança que estará em pauta, janeiro a dezembro. Mas não muda o conceito. A administração continuará engessada com o indexador inadequadíssimo. Completamente inadequado. Não é esse o indexador inteligente, razoável, lógico, realista. Não é. Então, o fato é que esse modelo não presta. Precisa ser modificado. Mas, ao mesmo tempo, o fato é que há outras questões em jogo. Os precatórios. Olha só, Ronald, que interessante. Como nessa primarice dos debates brasileiros, os argumentos são cada vez mais pobres, né? Então você tem dos dois lados argumentos paupérrimos. O Paulo Guedes chega e fala o seguinte: minha gente, só os milionários vão ter o parcelamento do precatório. 60 milhões para cima. Os pequenos credores vão receber antes, inclusive. Vai haver a garantia de que eles receberão. E há muita gente olha e fala, é justo para bancar um plano social
um plano de assistência social que é urgente, cuja necessidade é inegável, você parcela o pagamento de precatórios até 10 anos, né, para aqueles que já têm muito dinheiro e têm muito a receber, e os pequenos credores vão receber, normalmente, inclusive haverá garantia de que eles vão receber. Olha que beleza! E ficam todos contentes. E do outro lado, já vamos dizer por que esse argumento do Paulo Guedes não é correto. E do outro lado, o argumento, olha, aquela senhora que está pedindo um reajuste na sua pensão, ela vai ficar sem receber, mesmo que haja a ordem judicial para que reajustem a pensão, também é uma falácia, não é isso. Aí entra o argumento do Paulo Guedes e derruba isso aí. Mas onde está o erro do argumento do Paulo Guedes? Porque ele dá a entender que serão atingidos os bancos, aqueles que têm um crédito de dezenas de milhões com o governo e vão ter esse pagamento, vão receber, não é calote, mas é parcelado. Só que aí entram outras questões. E aí você vai ver a lista dos que seriam atingidos. E começa a entender que não é tão simples, nunca é. Porque, na verdade, o Fundo de Educação, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e, atenção, e de Valorização do Magistério, também é atingido. E há cerca de 15 bilhões e 600 milhões em precatórios, só disso aqui, Fundef, para Bahia, Pernambuco, Ceará e Amazonas. Então, não se trata de um único credor em seu berço esplêndido, em seu trono de ouro, nadando em dinheiro, que tem isso aqui para receber. Lá no final das contas, professores serão atingidos. Verba para manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental será alcançada pela medida. Além de outros repasses para estados e municípios. Então, de fato, há entre aqueles que teriam o seu crédito parcelado, o recebimento seria em parcelas ao longo de 10 anos, você tem o sujeito que, na verdade, ganhou, quer receber, tem razão, segundo o judiciário, mas que está tranquilo. Pode receber isso aí ao longo dos anos. Está montado na grana. Mas não é tão simples. Há também professores, porque isso é diluído quando você fala de um fundo para a educação, que é o Fundef. E além disso tudo, há a história da causa geral, que é o mais importante. Pacote de assistência, plano de assistência permanente. E aí, a necessidade é tão óbvia, né? A gente não precisa nem ficar chovendo no molhado aqui, porque basta estar acordado, basta ir até a rua, ou basta acompanhar o noticiário, mesmo quem, graças a Deus, não está sofrendo com isso, para ver que há milhões de brasileiros, milhões,
não são 2 milhões, não são 3 milhões, são dezenas, que têm hoje insegurança alimentar, ou seja, você não sabe se vai comer o suficiente para ter uma nutrição decente, se os filhos comerão o suficiente, e há uma parcela que não sabe, não é se vai comer o suficiente, não sabe se vai comer. Se os filhos vão comer. Então isso é uma necessidade óbvia. Não é preciso repisá-la. Preciso exemplos em demasia. Todo mundo está vendo. A fome. E aí, o programa do Estado de assistência, ele é insuficientíssimo, até porque a inflação está comendo. Já houve uma desidratação do Bolsa Família nos últimos anos. Desidratação. A inflação, tornando-se relevante, ela passa a comer o valor daquele benefício. É óbvio. Já é um valor baixíssimo, né? Na casa ali de R$190, R$192, há variações. E aí, se você fala, vamos pagar 400, é uma mudança considerável. E olha aqui, são 400 que não compram mais o que compravam há 6 meses. E que quando forem pagos efetivamente, não irão adquirir o que adquirem hoje, esses R$400. Porque a inflação continuará comendo. E aí não é inflação oficial, hein? Que já está em níveis relevantes, mas a inflação real, que tem pesos distintos e que é diferente de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um bairro para outro, de uma idade para outra. E para algumas faixas, pessoas de idade, com renda baixa, há uma inviabilização que muita gente não quer enxergar. Não está dando para sobreviver com um nível apenas de dignidade, uma vida decente. Está faltando para o básico. Pessoas de idade com renda baixa, que tem uma inflação específica. Porque pessoas com renda baixa, ou seja, a maioria dos brasileiros, já sofrem muito mais com a inflação porque ela está atingindo o preço dos alimentos e dos combustíveis. E aí é mais uma influência no preço dos alimentos, além do transporte, é claro. E no caso da pessoa de baixa renda e de idade, ela tem gastos específicos que estão próximos do insuportável. Então, o pacote é necessário. Só que aí surge um problema. Toda essa engenharia é para 2022. Inclusive, a mudança no período de inflação a ser considerada para indexar o teto de gastos, é uma consideração que leva exclusivamente em conta 2022. E, na verdade, o que está sendo anunciado é o pagamento de R$400 para 17 milhões de pessoas, aproximadamente, até o final de 2022. Mas e depois? Porque aí, não apenas será necessário pagar parcelas dos precatórios, como novos precatórios chegarão, claro. O governo sofrerá, a União sofrerá novas derrotas no judiciário e, portanto, haverá ordens de mais pagamentos. E aí já não haverá esse coelho para ser retirado da cartola. Então, a assistência não é que ela é importante, ela é fundamental, ela é vital.
porque há muita gente passando fome e é preciso socorrê-las. Mas a responsabilidade do governo e do Congresso Nacional, a responsabilidade dessa gente é encontrar uma solução não só para 2022, que haja uma solução específica para 2022. Porque o assunto é urgente, é preciso aprovar. Isso é indiscutível. Mas essa solução é paliativa. Não resolve o problema do erro conceitual que há no teto de gastos, não resolve o problema dos precatórios, porque é apenas um adiamento, e novos precatórios chegarão, mesmo com parcelamento em 10 anos, novos chegarão. E há ainda o problema de o parcelamento atingir estados e atingir a educação especificamente. Nenhuma solução será boa. Se a Câmara, depois do Senado, aprovarem, não é a solução ideal. Se rejeitarem, não será a solução ideal, porque é preciso socorrer a gente que aí está. E que não será socorrida com R$ 192. Agora, cabe ao Congresso e ao governo, antes de pensarem em impacto eleitoral das medidas, em pensarem no que será daqui a 2, 3, 4 anos. Porque a crise vai ser longa. Ronaldinho. Bandeirantes acontece e o Entendendo a Notícia, que é exatamente o editorial de abertura com o Cláudio Zaidan aqui do Acontece, vira podcast. Na sequência você já tem o Entendendo a Notícia à disposição nos agregadores e no site da Rádio Bandeirantes. Rede Bandeirantes de Rádio. Bandeirantes acontece.